Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre os sistemas de apoio ao executivo, os sistemas especialistas, os SE. Vamos falar sobre ERP, Enterprise Resource Planning, e vamos falar sobre SCM. Essa primeira lâmina que está apresentada aí para vocês é sobre aprendizagem organizacional. Isso foi tema do nosso primeiro encontro presencial. E fala sobre as 5 disciplinas de uma organização que aprendem, que foi tema do Peter Senge, escreveu um livro sobre isso. Esse material está disposto lá na nossa página da disciplina, no material de apoio. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, porque o Peter Senge transcorre sobre visão sistêmica, sobre como romper modelos mentais, visão compartilhada, aprendizagem em grupo e maestria pessoal, que são as 5 disciplinas de uma organização que aprendem. Então, sugiro que vocês deem uma olhada naquele material lá, ok? Bem, então vamos falar um pouco sobre os sistemas de apoio ao executivo, conhecido como a sigla de SAE. Esses sistemas servem, então, ao nível estratégico, ou seja, ao nível máximo da organização. E eles dão suporte à tomada de decisão para o executivo mais alto dessa organização. Então, são sistemas muito especializados para a tomada de decisão estratégica, né? De longo prazo, de visão estratégica. E eles se valem, então, de softwares gráficos e utilizam-se de dados de muitas fontes da organização e até dados externos de outros países, de outras fontes plurais. E podem fazer consultas, eles podem imprimir gráficos, informações, relatórios, mas não permitem a manipulação desses dados, né? Eles só usam como fonte. E esses sistemas também se utilizam de informações contidas lá nos SIGs e nos sistemas de apoio à decisão, nos SADs. Porém, eles estão orientados, eles têm uma visão externa, para eventos externos, né? O que está acontecendo fora da organização, mesclando então com o que está acontecendo aqui dentro, ok? Bem, nesse slide eu mostro para vocês um diagrama sobre o sistema de apoio executivo. Vejam, né, que a ideia é representar como opera esse sistema que dá suporte ao executivo mais alto da organização. Nós temos as estações de trabalho SAE, de apoio executivo, né? Essas estações, elas têm alguns menus onde o executivo escolhe o que ele vai fazer, né? São gráficos, comunicações e alguns processamentos locais. Essas estações acessam o quê? Dados internos e dados externos para fazer os processamentos e gerar os relatórios e gráficos que esse executivo vai demandar, né? Então, o que são? Dados do SIG, dados financeiros, dados de alguns sistemas de automação de escritório, algumas modelagens ou análises, né, que internamente são demandadas para tomar alguma decisão. O que vem de fora? Por exemplo, o índice do Dow Jones, algumas notícias da internet, algumas informações da Standard & Poor's e assim por diante. Então, essas são algumas ideias de informações que um SAE se vale para gerar relatórios e para ajudar a tomada de decisão de altos executivos em organizações. Já os sistemas especialistas, conhecidos como SE, são desenvolvidos através do conhecimento ou da experiência integrados de maneira apropriada aos negócios, ou seja, se pega pessoas que têm larga experiência em negócios e se pega essa experiência e se transforma isso em um sistema que vai dar apoio à tomada de decisão. Também se vale de entrevistas com pessoas dessa área de negócios e também de observações de profissionais super especializados e com uma grande experiência em determinado campo. Essas pessoas com esse conhecimento, com essa especialização, com essa experiência, vão desenvolver um sistema especializado em determinada área, em determinado campo de conhecimento, para auxiliar os executivos de uma organização a tomar decisões mais pontuais. Vejam bem, são sistemas especialistas, eles servem pontualmente para um determinado tipo de negócio e só para isso.
bem diferente dos sistemas de apoio à decisão que fazem relatórios genéricos para tomadas de decisão de longo prazo, ok? Bem, pessoal, a partir de agora vamos estudar o ERP, Enterprise Resource Planning, a partir da lâmina 6. Essa lâmina fala sobre um sistema informatizado, que é como opera um ERP. Parte de um pedido, né? O pedido é digitado em um terminal, esse pedido é atualizado em uma base de dados de pedidos. Depois disso, essa base de dados, através de um computador, vai gerar um relatório para o faturamento, né? Que para posterior segmento de outras informações necessárias para que a organização faça cobrança, baixa de estoque e outras informações necessárias para o andamento. Então, nós vamos ver como o ERP integra todas essas informações. Ok? Vamos passar adiante, então, para ver como isso funciona. Vejam que aqui na lâmina 7, aquele relatório para o faturamento é digitado em um outro terminal que vai, então, atualizando uma base de dados para notas fiscais. É necessário emitir uma nota fiscal para aquele pedido. Essa nota fiscal passa por um outro terminal, há uma emissão de nota fiscal, há também a emissão de relatórios de notas fiscais emitidas, a emissão de relatórios de pedidos faturados, né? E há uma digitação que vai atualizar uma base de dados de pedidos. Então, vejam quantas bases de dados tem, né? De pedidos, a de emissão de notas fiscais. E isso são áreas, setores isolados da organização que têm o seu controle específico, bem diferente do que a gente necessita quando se é um alto executivo de uma grande empresa. Eu preciso enxergar a organização como um todo. E aqui, nesse sistema informatizado, isso está fragmentado ou segmentado por área, ok? Então, a partir daí, a nota fiscal é digitada, atualiza a base de dados dos estoques, né? Porque foi da saída daquele material. Atualiza a base de dados também do contas a receber, né? E tem um relatório de notas fiscais emitidas, que é digitado no terminal. Vejam que eu tenho várias bases de dados que estão sendo atualizadas concomitantemente, ou seja, é necessário que haja uma integração entre as bases de dados para que o executivo maior saiba o que está acontecendo em cada uma delas simultaneamente. Então, para eu gerar um relatório geral, é necessário que elas conversem. E é isso que o ERP vai fazer depois, nós vamos ver a seguir, ok? Vejam que agora o pedido é digitado num terminal e vai atualizar a base de dados do sistema ERP, que é uma grande base de dados integradora de todas as outras anteriores. Eu tenho um terminal de consulta estoques, né, programa de entrega, e um outro terminal que emite nota fiscal e gera duplicatas para cobrança, tudo integrado nessa base de dados do sistema ERP. Eu tenho um outro terminal logo abaixo, né, que dá posições atualizadas de estoque, pedidos, notas fiscais, contas a receber, etc. Ou seja, a base ERP, ela integra todas as outras bases que estavam sendo construídas e gera relatórios legais e de controle para toda a organização. Essa é a grande vantagem de implantar um sistema ERP. Ele planeja e gera relatórios para toda a empresa no momento que o executivo necessitar, por área ou integrados. É uma grande vantagem competitiva, sem dúvida nenhuma. Então, vejam, é fácil perceber que há vantagens, né, em se instalar um sistema ERP. Primeira coisa é a eliminação das reentradas de dados, ou seja, todos aqueles dados que cada base ingressou para o seu controle interno, o ERP sistematiza. Segunda coisa é a integração entre esses diferentes módulos que compõem o processo. Então, essa integração permite que todos se utilizem dessas informações. E para o alto executivo, é uma visão completa dos processos empresariais. Ele consegue perceber como a organização está entrando em funcionamento como um processo. Também a questão da consistência dos dados, né? A gente consegue perceber o fluxo da informação e o fluxo dos processos. E isso dá uma consistência no processo produtivo da organização. E a maior importância, no meu entender, é a constante atualização da base de dados. A informação é atualizada instantaneamente. Isso é muito importante nos dias de hoje. No entanto, pessoal,
Um sistema ERP, além de ser muito caro, nem sempre é bem sucedido numa organização. Então, quais são os fatores críticos de sucesso para se implementar ou se implantar isso numa empresa? Primeiro, a visão do negócio e o comprometimento da alta administração da organização. Então, saber qual é o seu negócio, onde você quer chegar é super importante. Número 2, o processo de seleção deve ser bem executado, seleção, né, das áreas da organização em que nós vamos implantar isso. Terceiro, o software de gestão empresarial será a base dos sistemas aplicativos. É bom ter isso em mente, porque senão isso depois pode gerar muitos conflitos dentro da empresa. Quarto, os prazos de funcionamento e de operação desse sistema devem ser bem realistas. Não adianta querer acelerar esse procedimento, porque depois vai dar muito problema. Isso demora bastante para implantação, treinamento de pessoal. Número 5, quanto menos processos forem redesenhados, mais fácil e rápida será a implementação ou a aderência desse sistema na empresa. Número 6, a empresa deve estar comprometida com esta solução, ou seja, implantar um sistema ERP deve ser apoiado por todo mundo. Número 7, a equipe que vai utilizar esse sistema deve ser qualificada, deve ser preparada, treinada, capacitada. E, número 8, implantar esse sistema gradualmente, setor por setor, fazendo com que isso seja digerido gradativamente pelas pessoas desta empresa. Agora eu vou dar uma palhinha aqui para vocês sobre os SCM, Supply Chain Management. Vocês vão estudar isso em uma outra disciplina, mas eu achei importante que vocês tomassem um primeiro contato com ela aqui, né? São os sistemas de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esses sistemas, então, servem para auxiliar as empresas a administrar suas relações com seus fornecedores, né? Cadeia de suprimentos. O objetivo principal, então, é levar a quantidade certa de produtos da fonte ao ponto de consumo. E claro que com o mínimo de tempo e o menor custo possível. Pensem bem, né? Hoje, tempo é dinheiro mais do que nunca. Então, ter uma rede de suprimentos que leve o seu produto ao consumidor com o menor custo e na velocidade maior possível é fator de competitividade no mercado, sem dúvida. Então, os SCM, os sistemas de gerenciamento de cadeia de suprimentos, eles ajudam as empresas a decidir o que e quando produzir, estocar e transportar, ajudam a comunicar pedidos rapidamente, ajudam a acompanhar o andamento dos pedidos, ajudam a verificar, melhor dizendo, a disponibilidade dos estoques, ajudam a monitorar os níveis de estoque, ajudam a reduzir custos de estoque, transporte e armazenamento, ajudam a acompanhar a expedição e ajudam a planejar a produção com base na demanda real, entre outras coisas. Vejam como isso pode reduzir os custos para uma organização. É uma visão de just-in-time muito moderna, ou seja, eu produzo e estoco aquilo que realmente está sendo demandado e entrego a tempo, que é o que o cliente está esperando. Ele comprou e quer receber. E eu produzo, armazeno e entrego no menor tempo possível, reduzindo o custo de estocagem e tempo de entrega para o meu consumidor, fazendo com que isso agregue valor à minha marca. Ok?